Olá, estamos começando mais um Fala Mulher. No programa de hoje nós vamos falar da mulher e dos movimentos feministas, a evolução que esse movimento sofreu ao longo do tempo. A gente, quando pensa em mulheres feministas, a gente sempre pensa em mulher mal cuidada, queimando o sutiã, deixando de usar sutiã, aqueles estereótipos que a gente está acostumados. Mas a gente vai ver ao longo do programa o que mudou nessa visão, os avanços que a gente teve até hoje. O Fala Mulher está começando. No programa Fala Mulher de hoje, nós vamos falar da mulher e das lutas feministas. Quando a gente fala assim, lutas feministas, a gente sempre imagina mulheres brigando por alguma coisa. Ao longo do tempo, essa situação mudou. A gente está sempre brigando por alguma coisa. Mas essas lutas, essas brigas tomaram uma outra dimensão. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E quem veio aqui comigo para conversar sobre esse assunto foi a Thaísia Ramalho, que é representante do Fórum Maranhense de Mulheres e ativista feminina, claro, e a Nanda Marques, que é cientista política e professora universitária. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa para a gente começar a discutir problemas de mulher, que a gente só fala de mulher, porque a gente convida a mulher que é para a gente falar bastante, né? Obrigada. A gente começou falando que a luta feminina, ao longo do tempo, teve uma mudada, vamos dizer assim. A gente não queima mais sutiã na praça, a gente não deixa mais, não anda mais toda bagunçada, a gente anda bonitinha, mas continua brigando. Vocês concordam que houve mudança nesse perfil? Bom, primeiro a gente tem que desconstruir algumas coisas, né? Que feminismo, as pessoas ainda entendem como feminismo é o oposto de machismo. E não é. Em absoluto, feminismo não é o oposto de machismo. Machismo é a prerrogativa de que, né, homens são superiores a mulheres e de que existem diferenças biológicas que iriam levar a diferenças sociais, como, por exemplo, de que as mulheres teriam uma tendência a serem mais frágeis, delicadas e etc. Esse estereótipo, né, de gênero. Por isso que hoje em dia, eu nem uso mais a palavra machismo, eu evito. Eu uso a palavra sexismo, que é você associar ao sexo da pessoa determinados comportamentos. Isso. Como se um homem devesse se comportar de tal forma por ser homem e uma mulher de tal forma por ser mulher, né? Isso é uma nomenclatura que vem do inglês, inclusive. E, por exemplo, em inglês não existe palavra para machismo, existe a palavra sexismo. E o feminismo, pelo contrário, é uma teoria política, porque é teoria política, é movimento social, é uma perspectiva que prega a igualdade de gênero, e a gente não fala mais de igualdade de sexos, a gente fala igualdade de gênero, porque a gente entende que sexo é biológico e que gênero é uma construção social, mas de que homens e mulheres têm que ter igualdade política, igualdade civil, igualdade econômica, né? Então, a gente que é feminista, a gente atua pela igualdade de gênero. Então, nós não atuamos para diminuir homens, como isso foi construído um estereótipo ao longo da história. Pelo contrário, nós queremos os homens lado a lado das mulheres tendo direitos iguais. Só uma coisa que você falou aí, você evita a palavra machista. Isso. Para não caracterizar comportamentos diferenciados. Mas você continua usando feminista. Sim, mas porque eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. Isso. Eu uso sexismo. Eu chamo práticas sexistas. Isso. Ao invés de chamar de machismo somente. Por quê? Porque é possível uma mulher ter práticas sexistas. Sim. É possível. Sim, E é possível que a verdade. gente fale de machismo. O machismo existe, eu não estou negando o machismo. Mas eu acho que sexismo é mais abrangente. E é uma palavra, talvez, que as pessoas entendam Não, eu só melhor. quero chamar a atenção para o fato de você evitar o machismo e o feminismo não. Quer dizer, Porque feminismo não tem nada a ver com machismo. Ok. E feminismo, eu sou feminista, e feminismo existe, é uma teoria política, é movimento social e não tem nada a ver com machismo. E ponto. O feminismo, ele luta contra o sexismo. E aí, quando falamos de feminismo, e aí você pergunta que as mulheres mudaram, não queimam mais sutiã, não andam mais naqueles outros formatos. Esses formatos, eles existem. Ainda continuam tudo da mesma forma. A diferença, o que é que mudou? Mudou é que as pessoas mudaram seus comportamentos na visão delas em relação a nós feministas. Se a gente quiser andar na forma que for, se quisermos queimar sutiã, vamos queimar. Se a gente não quiser andar, se a gente quiser ter pelos no corpo, vamos ter. Nós precisamos Isso e nós sempre foi temos associado a liberdade de fazer isso. o que é o feminismo
é liberdade. Você quer fazer? Você faz. Você não acha que deva? Você não faz. Então, esses rótulos do feminismo, esses rótulos com as mulheres feministas, eles precisam ser quebrados ao longo do tempo. E é isso que está acontecendo. Precisamos quebrar esses rótulos. O que não existe mais é a obrigatoriedade de se comportar de determinada forma para ser considerado feminista ou não, não é isso? Mas, na verdade, isso nunca existiu. Né? Eu conheço feministas mais velhas que eu, né? Senhoras já nos seus 60 anos, por exemplo, que viram para mim e dizem, minha filha, a gente nunca proibiu ninguém de fazer nada. Mas a questão é, qual é... Veja bem, se a gente tem uma estrutura patriarcal, uma sociedade em que homens sempre têm privilégios em relação às mulheres, né? E a gente pode citar vários, a começar de privilégios políticos, privilégios educacionais, econômicos... Trabalhistas. Então, enfim, homens sempre tiveram privilégios. Quando chega um grupo de mulheres dizendo, olha, nós queremos direitos iguais, é óbvio que a sociedade vai responder isso, criando uma série de mitos. Então, de que a feminista é a mulher peluda, é a mulher que não usa sutiã. Normalmente associam de que feministas são lésbicas, como se ser lésbica fosse uma coisa ruim, não é? Então, o que a gente vê, e aí a gente tem uma nova onda do feminismo no século XXI, com mulheres que dizem, olha, ser feminista não tem nada a ver com usar maquiagem. Sim. Eu adoro maquiagem, só que usar ou não usar maquiagem não tem nada a ver com ser feminista. Você escolhe. Pessoal que não tem nada a ver com sua ideologia, mas é uma crença. Se você acredita na igualdade de gênero, você é feminista. Não importa se você usa maquiagem ou não. Se você se depila ou não. O que a gente briga é que eu posso escolher. Sim. Eu posso escolher ser mãe, eu posso escolher trabalhar, eu posso escolher estudar, eu posso escolher usar maquiagem ou não. E que, porque ela anda peluda. Ah, meu filho. Ela escolheu. Escolheu. É questão de escolha. É liberdade. Nós lutamos por isso. Pela liberdade. Então, a gente não quer reverter e assim, não, ninguém vai se depilar agora. Sério, a gente tem tanto problema no feminismo, tanta coisa para resolver, as pessoas acham que a gente está preocupado com a depilação dos outros. Chega a ser absurdo. É verdade, é verdade. Mas vamos combinar que hoje, o feminismo do século XXI, ele é diferente? Sim. Principalmente pela perspectiva de rede, né? Então, a gente hoje tem uma rede muito mais consolidada do que antigamente, que era mais difícil a comunicação. E também a gente pode se comunicar muito melhor, mais rápido, e as pessoas conseguem compreender o processo de uma forma muito mais rápida, por conta desse essa feedback. compreensão, ao longo do tempo, ela melhorou? Sim. A compreensão da sociedade a respeito dos movimentos? Hoje, porque veja bem, por exemplo, certas pautas nossas, como violência de gênero, ninguém vai ter coragem de dizer, eu sou a favor da violência de gênero. A pessoa vai dizer, não, eu sou contra. E aí são pautas que você consegue sensibilizar as pessoas para elas entenderem que, olha, se você é contra a violência de gênero, você é meio caminho andado para ser feminista. Sim. A maior parte das pessoas é feminista e não sabe. Esse é o ponto. Porque quase ninguém vai ser a favor da desigualdade de gênero. Aí não interessa se é homem ou se é mulher, quase todo mundo vai concordar, né? Sim. É essa evolução, essa conscientização da sociedade. Aí vamos falar de homens e mulheres. Aí não importa se é feminista, se é machista, se é sexista. Homens e mulheres, ao longo do tempo, eles tiveram essa evolução. Quer dizer, a gente pode dizer que a conscientização dos movimentos feministas ou não, ou das lutas feministas, elas foram mais absorvidas pela sociedade? Eu sinto sim, eu acho que sim. Observem hoje o papel dos homens. Eles conseguem compreender melhor. A gente estava discutindo isso em relação às pessoas que nos cercam. Os homens compreendem melhor esse papel. O papel do homem e o papel da mulher. Quantos homens vocês não observam o comportamento diferente? Dividem as tarefas também. Isso é uma evolução, isso é a nossa luta. Nós não queremos dizer para eles, o formato é esse, você tem que seguir essa linha. É uma construção, e essa construção vem de longas datas. As feministas têm muita contribuição com este papel, muita. Ananda não vai falar agora, porque eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com Fala Mulher para continuar discutindo essas lutas femininas ou feministas, como você quiser. É logo após o intervalo. Estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco de conversa do Fala Mulher, que você sabe é um programa feito pela
coordenado, vamos dizer assim, pela Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, em parceria com a Diretoria de Comunicação, e a gente está sempre discutindo esses assuntos que você também pode sugerir, você também pode participar do nosso programa. E agora eu quero só ceder a vez para a Ananda, que eu cortei a sua fala, coisa feia, né? Cortei a sua fala, mas a gente estava falando dessa mudança ao longo do tempo. Sim, e ela falou sobre o papel dos homens, né? E é interessante, você falando em evolução, a gente tem um exemplo, né? Homens mais velhos, sempre existiram homens que tentaram incentivar a igualdade de gênero. Por exemplo, quando a gente ouve uma história de um pai que fez um esforço absurdo para que as filhas pudessem estudar, mesmo num contexto em que, por exemplo, no interior a gente não tinha até ensino médio, ou depois vai para a cidade e não tinha como fazer faculdade, mas fazia um magistério, enfim. A gente sempre teve homens dando suporte para que mulheres pudessem, né, crescer. Sempre a gente teve isso. E Graças só que a Deus. hoje a gente tem homens um pouco diferentes. Então, por exemplo, a perspectiva de o homem que ajuda em casa, hoje em dia ele entende que não é ajudar, é se ele mora na casa, ele tem tanta responsabilidade quanto a mulher, então ele divide, né, as tarefas. É tão simples pra gente essa coisa. E é uma né? nomenclatura que divisão tem de tanto tarefas. significado, sabe? Tanto significado, e eu particularmente, eu sou casada, eu tenho um marido que ele é feminista e ele entende todas essas questões, e a gente discute muito esses pontos e a gente vê como existem estruturas sexistas que são muito invisíveis. Às vezes a gente não percebe. Não percebe. A gente reproduz. Então é preciso, de fato, eu entendo que ser feminista é estar vigilante, é E vigiar-se eu acho e que vigiar os outros Quando também. tu diz que a gente reproduz, a gente pode fazer isso com os nossos filhos. De repente, a gente Bastante. dá Bastante. essa nuance sexista até sem perceber, porque a gente foi criada desse jeito, a gente passa até quase a achar natural a coisa ser daquele jeito, né? Mas é sem perceber mesmo. É uma reprodução que você faz, você não imagina. É uma mensagem tão subliminar que às vezes ela passa quase como se não existisse, mas a criança absorve. Absorve. Quando adulto, ela acaba incorporando aqueles valores, né? Sim. Mas quando você falou desse pai, que sempre existiu um pai que deu suporte à filha, ele de alguma forma já estava praticando a igualdade de gênero, Já. né, Tava. gente? O pai que ama os filhos da mesma forma entende que os filhos têm que ter a mesma mesma oportunidade, possibilidade. independente de ser menino ou menina. É o amor que faz com que seja igual. É. Se você parar para Gostei pensar. disso. Mas essa é a grande é o questão, amor que né? faz com que É seja você igual. sensibilizar. E eu, particularmente, eu tenho uma postura de tentar sensibilizar as pessoas. É assim, é você entender que homens e mulheres, eles são seres humanos, eles têm direitos iguais. E que precisam de oportunidade, ambos, tanto as mulheres como os homens. E é só isso que a gente quer, a oportunidade de crescer. Mas quando a gente fala assim, igualdade de gênero, aí você pensa, mas por que essas mulheres estão falando negócio de igualdade de gênero? Não porque homem e mulher são coisas diferentes, que homem é desse jeito, mulher é desse jeito. Mas acho que a igualdade de gênero é uma coisa, não é ela é natural, vamos dizer assim, né? E por que a gente encara com tanta dificuldade, com tanta restrição assuntos assim, gente? Ao longo dos tempos, né, era difícil compreender esse processo. Esse processo é um processo de construção, muito longo, é muito distante. Vamos a tempos atrás, os comportamentos, eles vão mudando, a evolução vai vindo e as coisas vão mudando. Hoje, normal, o homem, o marido e a esposa vão no bar, ou então amigos, enfim, homem e mulher vão num bar. Quando chegam lá, para quem vem a conta? Eu só queria saber, para quem vem a conta? Para quem o garçom entrega a conta? Né? Eu sei a resposta, eu não tenho dúvida, eu sei que todos vocês sabem a resposta. Aí a gente estava conversando, a gente vai no bar e aí está aqui, 2 copos de cerveja, 2 copos vazios, o garçom vem servir, vamos lá dizer que ele vai servir cerveja. Então ele enche o copo do homem. E o da mulher? Por quê? Qual é a visão dele? Ele enche também? Nem sempre ele enche, ele deixa menor. Mas qual é essa visão? Mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque quer discriminar? Não, ele faz isso por quê? Concepção. Ele faz isso de forma... Que a mulher ela é sensível, delicada, então ela não bebe. E assim, alguém pode ouvir ela falando e dizer assim, nossa, mas o que isso tem a ver? Isso não importa. Mas esses são os detalhes. Isso, é aquela mensagenzinha que de a gente que as falou ainda pessoas agora. acham assim, mas as mulheres já voltam, as mulheres já trabalham. O que Já mais tem que vocês muita querem? coisa. Eu só quero ser gente. Né? Tem até uns cartazes sobre isso, de que feminismo é a ideia radical de que mulher é gente.
E mulher, gente, tem desejos, tem vontades, tem sonhos e a gente só quer existir. E que ninguém está fazendo nenhum favor para a gente Não. quando diz que a gente... Ainda, às vezes, ainda considera um elogio quando diz aquela mulher tão inteligente, sabe? Parece um homem. Nossa. Não tem coisa pior de se ouvir. Nossa. Ela é tão inteligente que parece um homem. Na verdade, esse é um assunto que está sendo discutido até lá na Universidade Federal, né, Thaísia? Sim. Estamos discutindo, né? Aí No curso de extensão, educação, violência de gênero, empoderamento, adoro essa palavra, empoderamento das mulheres. Então, essa ideia aí surgiu devido a várias discussões no campus, né? E uma das principais motivações foi a violência lá no campus. Muito grande essa violência e surgiu aí a ideia da coordenação feita pela professora Meire Ferreira. E ela coordena essa primeira turma, vai coordenar. E a nossa parceira curso, aqui nesse programa já participou. Já, né? É parceira, é uma grande professora, doutora. E ela, sensível à questão da violência no campus, onde ela é professora, chamou a sociedade, enfim, e montou este curso que a primeira turma encerra agora e vamos ter uma próxima turma em outubro. Em outubro vamos ter uma próxima turma. Então, está sendo no auditório do CCSO e essa turma é pela manhã, a próxima turma será à tarde. Só que nesse momento vamos dar uma parada de 2 semanas para começar a próxima turma. E esse curso, ele tem uma grande importância nesse momento, porque a discussão é em torno da violência, sim, mas do empoderamento também. Nós precisamos discutir muitas coisas, dentre elas, esse papel da mulher profissional, essa discussão de por que a mulher e o homem têm a mesma qualificação e a mulher continua ganhando menos. Por quê? É uma boa pergunta. Por quê? Porque nós não sabemos a resposta. Então, a gente está discutindo também isso. Além da violência, a gente discute empoderamento em seus vários aspectos. Nós vamos falar já dessa questão da violência, mas pegando essa questão do empoderamento da mulher. Apesar de todo esse empoderamento, dessas lutas pelo empoderamento da mulher, a gente ainda esbarra em questões como essa. Por mais qualificada que ela seja profissionalmente, a gente vai ter sempre um salário menor. Vocês vêem alguma luz no fim do túnel? Quer dizer, no fim a gente vê, tá? Mas o fim o túnel é tão longo, por que a gente ainda não chegou nesse... Se a mulher já consegue essa qualificação profissional, vamos dizer assim, se ela já tem acesso a essa qualificação profissional, por que a gente não consegue ter esse reconhecimento profissional por parte do mercado de trabalho? Veja bem, só um parênteses sobre empoderamento. Eu gosto muito da palavra, mas eu acho que às vezes ela está sendo repetida e às vezes seu sentido é esvaziado. Então, eu acho que empoderamento é uma palavra que é importante a gente entender o que de fato ela significa, né? E sobre essa questão da desigualdade salarial, ou até mesmo... Vamos lá, como que é a educação que a gente dá para meninos e meninas, né? Então, é uma educação sexista. É uma educação que diferencia os meninos e meninas em 2 grupos de acordo com o fato de que eles nasceram com um determinado sexo. Sendo que se você olha para 2 crianças, assim, de 5, 6 anos, um menino e a menina não tem muita diferença, né? Eles são muito parecidos. A gente vai se diferenciar na adolescência. Então, a educação que a gente dá é sexista. Começa pela brincadeira. O que a gente coloca as meninas para brincar? A gente coloca elas para brincarem de boneca, a gente coloca elas para brincarem de casinha, a gente coloca elas para cuidar, né? A brincadeira e o que é o brincar? O brincar é você reproduzir atitudes e atividades adultas numa perspectiva lúdica. Então, a criança ela está fingindo ser adulto. E a menina, você está fingindo que ela é mãe. O menino está brincando de carrinho, de montar, de desmontar, então ele está desenvolvendo habilidades lógicas. O menino está brincando de correr, então ele, óbvio, vai ter mais vigor. E isso vai diferenciando até o ponto em que você olha essas 2 pessoas e eles são diferentes, com habilidades diferentes. E aí vem, se você ensina o menino, por exemplo, a brincar de boneca também, não vai acontecer absolutamente nada em relação à sexualidade dele. Simplesmente ele vai aprender a cuidar. E ele vai ser um pai que cuida. Ele vai ser um pai que, quando vê um bebê, não fica segurando a criança como se fosse um
um ET. boneco porque não sabe. Então, Não sabe o que fazer com a aquilo. própria brincadeira é o primeiro ponto de por que que as crianças, os seres humanos, têm habilidades diferentes. Porque a gente ensina coisas diferentes a eles. É o contexto da nossa vida, né? Aí A agora eu vou independência interromper dos você homens. de novo, porque de novo nós vamos fazer um rápido intervalinho. Nosso bloco já acabou, porque a gente fala muito mesmo. Mas já acabou, daqui a pouco a gente volta para continuar conversando. Só um minuto. Estamos de volta para esse que já é o nosso último bloco de conversa aqui com a Ananda e com a Thaísia sobre as lutas feministas, a mulher e as lutas feministas e a evolução dessas lutas ao longo do tempo. Eu te interrompi um pouquinho quando a gente estava falando dessa distinção da criação, da educação entre meninos e meninas. Sim. É como a Ananda falou, né? Essa divisão, ela vem da criação, da menina cuidar, abraçar o boneco, a boneca, do cuidar, e do homem independente, homem altivo, homem que vai, Líder, né? homem líder. É essa criação, essa diferença. A diferença do trabalho se dá também, dando continuidade a isso. A criação, a diferença. A mulher é delicada, sensível, meiga, cuida da casinha, faz as tarefinhas do lar, organiza tudo. Tem um fogãozinho de plástico com as panelinhas. Com as em cima. panelinhas. E Mas ao mesmo tempo a gente não pode dizer que a gente já rompeu essas barreiras quando a gente vê que essa educação, ela pode mudar um pouquinho lá na frente, quando a gente vê homem chefe de cozinha, que hoje está na moda, homem chefe de cozinha, quando a gente vê mulheres engenheiras, que a gente pensa, não, cozinha é lugar de mulher, cuidar, fazer casa é coisa de homem. Mas hoje a gente já vê a troca desses papéis. A gente pode dizer que isso é uma evolução, isso é um avanço e que a gente está no caminho certo? Que foi que você perguntou se a gente vê a luz no fim do túnel, né? Eu sei que eu vou morrer e as mulheres ainda não terão seus direitos iguais reconhecidos, Verdade. né? Também concordo. Eu sei que mas a minha vida será dedicada a isso. Tem sido e vai continuar a ser. Porque eu não estou fazendo por mim. Eu estou fazendo por todas as mulheres que vieram antes de mim e por todas as mulheres que virão depois de mim. Sim. Então, eu entendo o meu papel nesse processo. E o que eu faço é dar a minha pequena contribuição. Então, por exemplo, você falou sobre cozinhar. Eu tenho uma enteada e ela gosta de brincar de cozinha. Mas o que é que eu incentivo? De que ela brinque de cozinha dizendo que ela é dona de um restaurante e que ela tá... Ela é uma né, dona. Ela não tem dona. obrigação de cozinhar porque Não, ela ela quer cozinhar, ok, mas vamos brincar. Você é dona de um Isso. restaurante. Você é Você não empresária. você é empresária, você é dona de um restaurante, você não é uma cozinheira cozinhando para alguém, você tá no seu negócio. Então, quer brincar de escolinha e tal? Então, tem como você, mesmo através, né, de uma perspectiva lúdica, você conversar com as crianças para elas entenderem, porque se você E eu parar acho para que pensar... aí a mensagem é mais bem absorvida até. Porque as crianças, elas não nascem com esses preconceitos que a Isso, gente é tem. verdade. Elas, pelo contrário, elas são extremamente amistosas, elas São conseguem, abertas. elas são abertas para Tanto aprender. que o menino abertas. pega a boneca tranquilamente para brincar. sem A nenhum mãe problema. ou o pai que vão tirar a boneca dele. não Não é pode. brincadeira de menino. E aí é que vem, a gente Crianças muito avançou. A gente ainda tem problemas? Ainda tem Muitos. problemas, né? Então, a gente não pode jogar tudo fora. A gente ainda não está onde gostaríamos de estar, mas estamos melhores do que Isso, estivemos com há muito certeza. tempo. E as pessoas ouvem muitas vezes a gente criticando esse tipo de coisa e as pessoas dizem assim, mas não é assim comigo. Mas a maior parte é. Sim. Porque onde que a gente vai ver o resultado disso? É quando a gente tem poucas mulheres na política, poucas mulheres em cargo de chefia, poucas mulheres em posições de poder. Por quê? Porque o poder é masculino, o poder ele é uma esfera masculina. E quando você olha aquele monte de homem engravatado e né, com terno e conversando, você vê como é difícil para uma mulher entrar ali. Sim. E quando ela entra, ela acaba ou sendo associada, né, de que ela é autoritária, porque normalmente uma mulher que exerce liderança, ela é associada a ser autoritária, ou masculinizada, né, porque o poder nunca pode ser feminino. Menino. É verdade. Então, Isso a gente vê na prática. Isso Olha a gente aqui vê na aqui na Assembleia Assembleia. Legislativa, quando a gente Quantos tem homens- 42 deputados e o quê? Seis quantas- mulheres. são se eu não me 6 engano. mulheres, Seis 2 mulheres deputadas federais apenas, Duas sendo que deputadas uma federais foi e nenhuma suplente. senadora, né? A Nenhuma gente não tem senadora. nenhuma senadora. Então, Essa é na repre- prática essa realidade. Essa representação política, essa participação melhor, essa participação política, até hoje a gente ainda não conseguiu dar esse avanço, né? Que a gente conseguiu em outras áreas. Nós somos subrepresentados, nós somos mais de 50% da população e se esperava que nós fôssemos pelo menos 50% dos representantes políticos. E nós não somos. Por quê? Porque começa que nós temos filhos.
Sim. Nós somos somos responsáveis por cuidar dos pais, dos idosos, dos doentes, das crianças. Então, a nossa tarefa social de cuidar impede a gente de exercer poder. Como é que a gente vai exercer poder se a gente tem um filho? É muito difícil essa dupla jornada. Essa pergunta parece tão simplista, né? Mas Como é que a gente vai para um exercer homem, poder ele se vai a ter gente- uma mulher que vai cuidar da Pois casa. Cuidar de a gente tudo, falou não sobre só isso, da acho que casa. no primeiro programa, a respeito desse problema de mulheres, por exemplo, mulheres candidatas ou mulheres com cargos como deputada, como senadoras e tal. Como é que você faz para chegar no serviço? Eu tenho que despachar menino para a escola, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que determinar o que a empregada vai fazer, então não sei o quê. Para o homem, Eu tomo banho e vou. eu vou tomar banho e vou. Qual é o problema que tem? Isso. Eles não conseguem nem ver o problema que tem, não é? Mas e aí, se você for fazer uma crítica em relação a isso, aí, mas não é normal, natural, não. Divide as tarefas. Se organiza, dividindo as tarefas. Aí sim vira natural Aí e aí fica sim vira normal. normal. Sim. Mas Quando a essa gente diz divisão que- é uma construção e que eu digo, mais uma vez, onde as feministas têm muita participação Em questionar. em questionar, em lutar e alcançar determinados resultados. E aí, então, quando você for fazer uma crítica, mas aquelas feministas, como elas gostam de falar, ou algumas verdade. pessoas gostam, elas são briguentas, elas são Barraqueiras. barraqueiras. Tudo louco. Mas lembrem-se que essa luta, essas barraqueiras, São essas como loucas tá e se chamada, barraqueiras. essas loucas, elas vão à luta por todas. Todas as mulheres. Nós estamos aqui, não é lutando só por nós. E aí, eu faço as palavras da Ananda. Eu acho que nós vamos chegar à igualdade de gênero. Eu tenho certeza que na minha geração não. Mas a luta é para que chegue, sim. A luta são para as próximas gerações. A luta é para que se um dia aconteça. E se a gente não lutar agora, não vai acontecer. E as mulheres estão conscientes da importância dessa luta? Eu acho que essa todas. construção Também precisa esse essa processo de construção, construção? E aí vem, quando uma mulher vira pra mim, eu já ouvi, olha, eu não sou obrigada a ser feminista. Não é, mas Não é, eu, não. enquanto feminista, vou brigar por você também, não se preocupe. Isso. Eu brigo por só- você também, a gente é taxada, a gente ouve várias coisas ao longo da vida e tal, de que a gente é chata. Eu não me importo, porque eu sei o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo e de fato, para mim, é um ato de amor. Mesmo para quem não reconhece Não esse reconhece, amor. porque se a gente tem mulher votando, se a gente tem participação política, se a gente tem mulher com acesso ao mercado de trabalho de Isso. uma forma quase... É porque alguém lutou Então. para que isso acontecesse. Não aconteceu de graça. Nada aconteceu de graça. Nada né? de graça. Nada, todos os direitos foram conquistados. Conquistados. Não foram direitos dados, conquistados. E ao longo de muita luta. Não é pouca luta, muita luta. Então, as feministas têm um papel fundamental nessas lutas. Esse empoderamento que você falou, que está ficando uma palavra meio Esvaziada, comum às e vezes. perdendo o significado. Mas, de alguma forma, esse processo de tomar o poder, apesar dele ser uma coisa masculina, a gente está conseguindo fazer? Então, quando Ou eu digo quando a gente poder vê- masculino, é sim. porque, enfim, os homens ocupam Sim. posições de poder, né? E, historicamente, o poder é associado à força física. Começa daí, né? O poder da força física e os homens, enfim. Isso é uma coisa, como eu sou cientista política, eu sempre vou levar para isso. Mas empoderamento, para mim, a questão principal da minha crítica é: ninguém empodera ninguém. Uhum. Eu não empodero ninguém a não ser a mim mesma, porque o empoderamento é um processo seu. É você entender que você é capaz, de que você tem capacidade, de que você pode. Então ninguém pode te convencer disso, porque é uma crença. Só você se convence. E o que eu acho que esvazia é, às vezes, quando eu escuto discursos de nós vamos empoderar as mulheres. Você não vai empoderar ninguém, porque são elas que se empoderam. São elas que entendem, através do conhecimento, através da discussão, através, às vezes, simplesmente da troca. Eu tive experiência já assim, estar entre mulheres é algo que te dá força. Você olha para todas aquelas mulheres e enfrentando cada uma as suas batalhas e as suas questões e você se sente mais forte, mais capaz. Então, às vezes, simplesmente estar rodeada de mulheres fortes te faz mais forte. E essas dificuldades dão um certo fortalecimento também, né? A vontade de passar por elas te E a dá, gente te dá essa- a gente tem passado e a gente vai continuar passando. E aí eu queria falar do empoderamento. E aqui, o curso de extensão Educação, Violência de Gênero e Empoderamento das Mulheres,
ele traz a informação. Isso. E você, quando tem a informação, você se empodera, porque através da informação é uma ferramenta muito é uma ferramenta muito forte. É esse o objetivo aqui de empoderar, é empoderando através da e também através das experiências. Lá tem muita experiência. Então essa troca de experiência, esse ambiente propício para essas experiências também dá um empoderamento. É a história de você continuar. E eu acho que cada luta ganha, cada vitória conseguida, dá mais essa sensação de que a gente pode ir além. Sim. E através dessa reunião de mulheres, de troca, como você falou, de troca de experiência, é que realmente te deixa mais fortalecido. A informação. É isso que nós estamos fazendo aqui, com esse programa. A gente está tentando o quê? Levar essa informação, levar esse conhecimento, que tem as lutas, que a gente pode passar por elas, que a gente é mais forte do que elas. Sim. E o que vocês fazem lá, essa tentativa de mostrar para as mulheres de que elas podem passar por isso. Sim. A gente vai conseguir, né, gente? Estamos conseguindo. Estamos conseguindo. Juntas somos mais fortes. Mas se eu perguntasse assim, só para a gente terminar assim individualmente, a sua opinião a respeito dessa luta toda ao longo do tempo, se vocês pudessem resumir em poucas palavras, como seria? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, que as mulheres são como as águas. Quando elas se juntam, são mais fortes ainda. Então, para mim é isso. Eu tento, eu sou feminista e para mim, mesmo quem não é, eu tento trocar, eu tento, né, trocar alguma informação. A gente vai tentando, mas eu me sinto mais forte, cada vez mais. E quanto mais mulheres eu vejo lutando e brigando e conseguindo, eu acho que o feminismo ele vai se fortalecendo. Ok, Thaís. Essa luta do feminismo é uma luta diária, é uma luta de vigilância, é a luta do dia a dia. Então, eu acho muito importante tudo isso que estamos vivendo agora. Olha, o Fórum de Mulheres tem uma participação muito grande em tudo isso. O Fórum agrega N entidades. E as nossas reuniões são reuniões eu poderia dizer, de empoderamento, porque lá nas nossas reuniões nós discutimos, nós avaliamos e nós trocamos informações. Essa troca ela é muito forte. As mulheres juntas, cada uma com sua experiência, essa união, isso faz com que cada dia a gente se fortaleça mais. Então, eu convido as mulheres que quiserem fazer parte dessa luta, que venham. Esses rótulos do feminismo, eles já caíram, não funcionam mais. O feminismo é a luta de nós mulheres. E essa luta não é minha, não é de Ananda. Essa luta é nossa, de todas nós. Unidas, nós somos muito fortes. Então, vamos para a luta do feminismo. Pois é, então vamos. Esse nome feminismo ou feminista é só um rótulo, como falaram. O que interessa é a luta, o que cada uma pensa, o que cada uma acredita, o que cada uma acha que pode conseguir. E achando que pode conseguir, é sonhando que a gente vai conseguir com toda certeza. Sim. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, Thaís Ramalho e Ananda Marques. Muito obrigado por essa conversa. Eu espero que tenha servido para muita gente repensar esses valores que tem a respeito do feminismo. Bom dia para vocês e a gente vai continuar conversando com toda certeza. E você já sabe, esse programa aqui é feito em parceria com a Diretoria de Comunicação e a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa e quer trazer sempre a discussão de assuntos como esse, relativos à mulher, para conhecimento de todo mundo. E se você tem denúncia, tem sugestão, tem qualquer coisa para fazer, pode procurar a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, que vai ter sempre alguém para te atender, vai ter sempre alguém para direcionar a sua denúncia, se for o caso, e te dar o suporte, o apoio necessário para resolver qualquer problema que esteja ao nosso alcance. Ou então pode entrar em contato aqui com a gente, com a Diretoria de Comunicação, que a gente também vai estar aberto a sugestões. Você quer o programa do seu município, na sua cidade? Pode entrar em contato com a gente vai com certeza atender você. Muito obrigada e até o próximo Fala Mulher.